No programa de hoje apresentaremos o tema Um Mundo para Todos, com o presidente da União Planetária, Ulisses Riedel. Em seguida, você fica com a palestra do médico psiquiatra Edmundo de Oliveira Gaudêncio, que falará sobre o medo e a esperança. Bem, o tema que nós vamos falar hoje é exatamente o tema do nosso encontro. Um mundo para todos. É uma questão que pode ser examinada por múltiplos ângulos. Podemos examinar por uma esfera, por outra, porque ela é muito ampla e ela comporta mesmo uma análise múltipla. É muito visível que o cerne principal dos problemas do mundo, eles estão centrados no egocentrismo. O egocentrismo faz com que as pessoas vejam o mundo de uma forma individualizada, ao invés de perceber o mundo para todos. E nos faz perceber também que dentro dessa postura e percepção egocentrista, as pessoas também acabam tendo as suas verdades como verdades absolutas, ao invés de perceber que as verdades são relativas. E dentro destas verdades absolutas, começam a se sentir donos da verdade. E quando começam a se sentir donos da verdade, então começam a criar os feudos, começam a ser sectários. E ao serem sectários, começam a estabelecer que as suas verdades são as únicas verdades e todos os outros estão errados. E daí nascem os preconceitos. O que são os preconceitos? Os preconceitos são exatamente as ideias pré-concebidas. E para uma pessoa que tem uma ideia pré-concebida a respeito de um assunto qualquer, e especialmente no plano filosófico, no plano religioso, no plano político, no plano social, quando ela tem uma ideia pré-concebida, o que é que ocorre? Ocorre que ela não ouve mais os outros, não consegue entender mais os outros. Nós, quando estamos conversando, qualquer um de nós, com uma pessoa preconceituosa, nós não estamos mais conversando porque ela não nos ouve mais. Ela apenas está pensando o que é que vai nos responder, porque ela já é dona da verdade, ela já tem a verdade. E dessa postura de uma mente cristalizada, de uma mente que não absorve mais nada, que não consegue entender mais nada além das suas próprias verdades, é que surge também o espírito de dominação. O espírito de que a sua verdade política, religiosa, social, de qualquer maneira, deve ser a verdade que deve ser imposta aos demais. E aí, então, nós temos todos os problemas que surgem no mundo a partir desta mentalidade, especialmente quando também sedimentada na insensibilidade, na falta da percepção da solidariedade humana. Isso é muito visível. Se nós queremos um mundo para todos, nós temos que realmente ter a nossa mente aberta, valorizar a diversidade, valorizar as diferenças e perceber que nós podemos construir esse mundo uma vez que nós tenhamos essa postura aberta, franca, verdadeira, de diálogo e de encontrar um ponto de encontro entre todas as facções, entre todos os grupos, ao invés de estarmos defendendo a nossa verdade. Muitos e muitos aspectos podem ser considerados em torno desse ponto. Eu vou agora, nesse instante, me referir a um que não tem sido ventilado, mas que eu, pessoalmente, estou muito convencido dele e estou convencido de que é um ponto que nós devemos pensar. Esse processo de dominação, ele se faz de diversas maneiras. E uma das piores dominações que nós podemos encontrar é a dominação cultural. Dominação cultural que se faz pela mídia, dominação cultural que se faz através de povos, de nações, que querem passar para os outros povos os seus valores. E então essa dominação, há uma transformação em que, ao invés de termos a prevalência da diversidade, a prevalência dessa maravilha que é a diversidade, passamos a ter uma prevalência única.
eu quero me referir especificamente a uma questão que é a questão linguística. Todos nós sabemos que um dos instrumentos fundamentais das relações humanas, ao nos relacionarmos com as pessoas, é a língua. Se um de nós for à China, completamente desacompanhado de alguém que possa nos ajudar, nós vamos ficar completamente perdidos, porque não vamos saber pedir nenhum copo d'água, nem saber onde se toma um ônibus, ou que se faz isso ou aquilo. Se formos a um país árabe, a mesma coisa. Mas também não precisa ser China e país árabe. Seja uma França, seja uma Itália, seja uma Alemanha, seja uma Hungria, seja qualquer país que tenha uma língua diferente da nossa, nós não temos como nos comunicar. A língua é uma questão fundamental, ela é uma questão básica. Mas como é que as línguas têm sido formadas no mundo? Elas têm sido formadas de uma forma absolutamente natural. Cada povo se esforçando para manter um relacionamento com os seus outros participantes e criando daí palavras, criando expressões, criando a sua própria língua. E o que é que nós vemos nestas línguas existentes no mundo todo? Nós vemos que elas mais parecem aquelas cidades antigas, cheias de vielas, e de ruas sem saída, de becos, e que uma palavra se lê de uma maneira, a outra se lê de outra maneira. A sílaba tônica nós nunca sabemos qual é, nós sabemos se é o verbo desta maneira ou daquela maneira, e é preciso muitos e muitos anos para que uma pessoa possa se dedicar a aprender uma língua de outro povo. E essa questão, então, da dominação, ela exerce um papel importante. Vejam nós aqui, nós falamos o português porque fomos conquistados pelos portugueses. Se na luta à vida entre os portugueses e os franceses tivessem vencido, nós estaríamos falando francês. Se os holandeses tivessem vencido, nós estaríamos falando holandês. Se na Segunda Guerra Mundial os alemães tivessem sido os vitoriosos, nós estaríamos tentando aprender o alemão. Se na luta que nós tivemos da Guerra Fria, tivesse havido um conflito maior e tivesse uma vitória russa, nós estaríamos tentando aprender o russo e assim sucessivamente. Teoricamente, se amanhã os chineses ou os árabes ou qualquer outro povo vier a dominar o mundo, nós vamos ter que aprender a língua deste povo. Então não há lógica. Nós estamos falando no mundo para todos. E estamos falando na ausência de dominadores e de dominados. E na questão linguística, há uma situação que nós devemos pensar nela, porque buscam direcionar o mundo num sentido de que haja uma língua de um país com a sua cultura, com as suas expressões idiomáticas, como sendo a língua que deve prevalecer entre todos nós. Mas se nós observarmos o mundo, nós vemos que as coisas evoluem de uma forma muito interessante. Quando eu era menino, eu me lembro, morava em Santos, para haver o desembarque de carga de um navio, eram centenas, se não milhares de estivadores carregando aqueles sacos nas costas. Hoje nós temos os containers, e os containers com os guindastes transportam aquela carga. Hoje nas cidades se rasgam avenidas, se abrem túneis, se modifica a cidade para que a comunicação possa ser uma comunicação mais fácil. Na agricultura, no passado antigo, eram os coletores de alimento, mas hoje nós temos uma agricultura com um plantio planejado e que, cientificamente planejado, permite que se produza muito mais. E na questão linguística, qual é a lógica? Qual a lógica que nós temos? A lógica que nós temos é de perceber que esta comunicação ela se faz até por gestos, como os surdos mudos usam. E de uma forma relativamente simples,
mas se comunicam e se entendem com gestos. Hoje, nós precisamos, para falar com o mundo, aprender cada língua. Eu vou à Alemanha, tenho que aprender alemão. Vou à Rússia, tenho que aprender russo. Vou à Arábia, tenho que aprender árabe. Essa tem sido a realidade do mundo. Ou então, adotar uma língua de outro país. Mas será que tem muita lógica? Ali que eu estou pensando na lógica e no mundo para todos. Será que tem muita lógica que um chinês, para conversar com um russo, o chinês tenha que estudar inglês e o russo tenha que estudar inglês? Será que tem lógica que um português, para conversar com um austríaco, o português tem que estudar inglês e o austríaco tem que estudar inglês também? Será que esse é o bom senso? Alguns poderiam dizer, bom, o inglês já tomou conta do mundo, sem nenhuma restrição ao inglês, porque é uma língua tão importante como são todas as línguas do mundo. A verdade é que apenas 6% da população do mundo fala inglês. 6%. 94% do mundo não fala inglês, falam outras línguas. Será que é lógico, então, que todos esses outros 94% têm que aprender uma outra língua, a língua com todas as suas dificuldades e que representam a cultura de outro povo? Qual é a lógica? A lógica é que nós pudéssemos construir uma língua fácil, sem exceções, com regras certas, que cientificamente preparada. Só que essa língua já existe. Ela se chama Esperanto. O Esperanto é um instrumento de globalização solidária. Alguns dirão, mas ele nasceu no século passado e até hoje não cresceu. Bom, o cristianismo levou 300 ou para 400 anos para crescer, para se tornar importante. O cristianismo levou alguns séculos. E neste momento em que nós vivemos, em que há a prevalência das questões econômicas, o Esperanto fica esquecido um pouco de lado, mas só um pouco. No mundo está fervilhando o Esperanto. Eu tenho um amigo pessoal que ele foi para a China, contratado pelo governo chinês para dar aulas de Esperanto na China. Porque é muito mais lógico para o povo chinês aprender uma língua como o Esperanto, que é uma língua fácil, do que aprender o inglês, que inclusive significa submissão, sem dominadores e sem dominados. Eu tenho até uma situação curiosa. Eu me entrevistei um alemão para o programa nosso, que ele era um esperantista. Aí eu perguntei para ele, por que é que você se interessou pelo Esperanto? Ele disse, olha, eu sempre gostei muito da China. A vida inteira eu fiz estudos sobre o povo chinês. E fui à China, conhecendo o inglês e o alemão, na certeza de que eu poderia conhecer a cultura chinesa. Mas chegando lá, eu pude perceber que, depois que eu saí do aeroporto, depois que eu saí do hotel, atravessei a primeira rua, já não conseguia me entender com ninguém. E quando tentei ir para uma cidade do interior, foi totalmente impossível. Diz ele, o que é que eu fiz? Eu tinha ouvido falar no Esperanto e busquei um grupo esperantista na China. Olha que ele é um alemão. Estudei 15 dias, de manhã, de tarde e de noite, Esperanto, e com esses 15 dias eu pude viajar 6 meses pela China falando Esperanto. Olha que informação fantástica. Hoje, na União Europeia, eles estão vivendo um grande problema, porque desde que se formou a União Europeia, os países exigiram que se usasse a própria língua deles. E, ao fazerem esta exigência, houve a necessidade de que tivesse intérpretes para cada uma das línguas. Na Europa existem 34 línguas. Hoje, a União Europeia tem só 15 países, mas tem 11 línguas diferentes. E a maior parte das verbas da União Europeia são gastas com tradutores, com centenas de tradutores, porque há a necessidade de, quando fala um húngaro, passar do húngaro para o grego, passar para o dinamarquês, passar para o sueco e assim sucessivamente. Quando responde lá um sueco, tem que passar para todas essas, ainda mais para o francês, para o inglês e não sei mais o quê. A União Europeia está agora ampliando, e dentro de
poucos anos, segundo sua programação, já estará com 22 línguas. Vejam que caos, uma verdadeira torre de Babel, quando, na verdade, poderiam usar o Esperanto, e há um trabalho intenso dos esperantistas europeus para que o Esperanto possa ser adotado. Deixa eu dizer algumas palavras sobre o Esperanto. A grande vantagem do Esperanto é que é uma língua sem exceções. Se fala exatamente a palavra como se escreve como se fala. A sílaba tônica é sempre a mesma. As várias situações, aumentativo é sempre igual, diminutivo é sempre igual, o lugar é sempre igual, o coletivo é sempre igual, tudo tem uma mesma forma, um mesmo formato. E também, além de ter tudo um mesmo formato, os verbos também são absolutamente corretos. O presente é sempre de uma forma, o passado de outra, o futuro de outro. Então, a pessoa tem uma facilidade, mesmo sendo um chinês, para aprender o Esperanto, porque ele, quando vai aprender, seja o francês, ou o russo, ou o inglês, ele terá formas diferentes, não tem regras. O Esperanto me faz lembrar o plano piloto de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que o plano de piloto é todo planejado. A gente fala, não, na 211, todo mundo sabe onde é 211, todos os habitantes. Não, a 714, todos sabem onde é a 714, porque é tudo planejado, não tem dificuldade. Não é como uma cidade que você vai, tem que pegar um mapa e fica perdido, e agora, entro nessa rua tem passagem, não tem passagem, como é que é isso, como é que não é isso? De maneira que eu gostaria de ressaltar que eu considero que, para que nós possamos ter um mundo para todos, mas todos, com respeito a todas as culturas, com respeito a todas as religiões, como nós aqui fazemos, nós também temos que ter respeito por todas as línguas, por todas as tradições. E o Esperanto é um instrumento de globalização solidária. Se nós queremos uma globalização solidária, devemos acordar para que existe um Esperanto e que é uma língua fácil de ser aprendida. Bem, feita essa defesa do Esperanto, eu quero fazer algumas considerações sobre a questão desta globalização solidária, deste mundo para todos. Eu fiz uma referência no início dos aspectos centrais, dos aspectos primordiais, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais isso. O problema coletivo é o problema individual. O problema coletivo é o resultado do problema individual. Nós, seres humanos, vivemos uma vida com valores equivocados. E na medida em que nós vivemos uma vida com valores equivocados, a globalidade também vive com esses mesmos valores equivocados. Nós vivemos numa sociedade competitiva, uma sociedade em que vale quem tem mais, vale quem tem mais poder. Os valores da nossa sociedade são valores totalmente equivocados. E dentro destes valores equivocados, nós construímos uma sociedade equivocada também. Então, nós precisamos perceber que onde é que está a raiz deste problema? A raiz deste problema parte do próprio indivíduo. Nós temos um corpo físico, temos o nosso veículo de emoções, temos o nosso veículo mental, mas nós não somos nada disso. Nós somos o ser espiritual que busca expressar, através dos seus veículos de manifestação, a sua vida interior, muitos poderiam dizer a sua divindade. E ao buscarmos expressar essa vida interior, nós encontramos como obstáculo os próprios veículos que nós usamos de manifestação, que têm os seus próprios interesses e o seu próprio caminho. E daí que surge aquela luta interna entre a consciência e entre o desejo, entre aquilo que a nossa consciência manda, mas aquilo que a nossa personalidade quer. O nosso papel, o nosso trabalho é exatamente de nós podermos expressar essas virtudes. O desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, ela já significa desenvolvimento, tirar o envolvimento, tirar
aquele painel que cobre a nossa verdadeira vida interior, aquela cortina que cobre a nossa vida interior. Esse é que é o processo do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, segundo a filosofia hindu, eles falam muito através dos vários caminhos, do Bhakti Yoga, do Jnana Yoga, do Karma Yoga. Por quê? Porque é exatamente a natureza nossa, interna, que precisa se expressar, e a forma de expressão perfeita é expressar a nossa vida interna, ao invés de expressar a nossa vida exterior. E então, nós vamos ver o ser humano num processo de competitividade, num processo em que nós dizemos que os fortes têm mais direitos porque são mais fortes, quando, na verdade, numa sociedade verdadeiramente civilizada, os mais fortes deviam estar socorrendo os mais fracos, deviam estar amparando os mais fracos, ao invés de, pelo fato de serem mais fortes, se sentirem com mais direitos e com opressão sobre os mais fracos. Então, a mudança para este mundo, nós temos que mudar a cada um de nós. Se nós não nos mudarmos, se nós não nos transformarmos, se nós não pudermos expressar a nossa vida interna, os nossos valores internos, e não fizermos deste mundo um mundo de solidariedade, um mundo de amor, um mundo de fraternidade, nós não podemos esperar que o mundo venha a ser isso que nós não conseguimos nem nós sermos. É preciso que nós, em primeiro lugar, busquemos trabalhar a nós mesmos para que nós possamos ser essa expressão de uma vida de amor e para com todos. Isso ocorre no plano coletivo. A sociedade humana, ela vive dentro de um processo em que aqueles donos da verdade querem impor a sua verdade ao mundo. E quando juntam esta falta de percepção de que a verdade não é patrimônio de ninguém, de que a verdade é sempre relativa, e que nós não devemos nos considerar donos e sectaristas dentro das nossas posições. Quando se junta isso, exatamente com a insensibilidade, que é outro aspecto do Bhakti Yoga, que é o aspecto da emoção, que é o aspecto que os hinduístas chamam de Buddhi, quando se junta essa estreiteza mental com essa estreiteza emocional, aí então nós criamos e temos essa situação dos senhores da guerra, dos senhores da morte. Nós vemos que o mundo de hoje, ele é um mundo que ainda está dominado pelos senhores da guerra e pelos senhores da morte, que estão procurando fazer toda esse desastre para a nossa humanidade. Mas é importante também nós podermos perceber que nós temos energia e força para mudar esse quadro. Porque se existe um poder, que é o poder executivo, outro que é o legislativo, outro que é o judiciário, e nós dizemos que acima desses poderes está o poder da mídia, na verdade, há um poder maior que o da mídia, é o poder da opinião pública. Quando a opinião pública se movimenta, quando nós vamos para as ruas com as nossas passeatas de paz, quando o mundo inteiro ergue a sua bandeira de paz, a opinião pública tem uma força maior do que todas as outras forças. E é por isso que nós devemos estar integrados na luta pela transformação do mundo. Lembrando que um dos grandes problemas é a omissão. Um dos grandes problemas da humanidade não é só a ignorância, não é só a falta de sensibilidade, mas é também a inação, é a omissão. Já no Bhagavad Gita, nós encontramos lá a expressão de que pior que a má ação é a inação. Vejam bem, a inação é pior do que a má ação, porque quando uma pessoa age dentro de uma situação de equívoco e de erro, ela vai aprender que estava errada pela própria lei de causa e efeito. Mas quando a pessoa fica parada e não se movimenta, ela realmente não consegue movimentar o mundo. O grande Martin Luther King, ele nos deixou muitas lições, mas uma delas ele nos disse assim:
pior do que os poucos que muito nos prejudicaram, fez a grande maioria que ficou sentada sem fazer nada. E é exatamente nesta visão que nós temos como defensores da paz, como defensores de um mundo para todos sem exceção, para um mundo em que não haja o privilégio de uma raça, de um país, de um povo sobre os outros povos. Um mundo onde todos sejam respeitados, onde todos sejam amados. É que nós também temos que ser combatentes no bom sentido da palavra, combatentes do bem, soldados do bem, estando na frente de batalha para mostrar que nós defendemos a paz. Essa frente de batalha não é com armas, é como Gandhi. Gandhi, o grande líder pacifista nosso, ele na Índia é considerado um líder guerreiro. Com a sua mensagem da não violência, ele mostrou ao mundo que por uma conduta correta, por uma conduta séria, por uma conduta digna, nós podemos exercer uma influência definida no mundo e transformar o mundo. O mundo é o que somos nós. E se nós queremos que o mundo seja para todos, nós temos que trabalhar nesse sentido. Assista agora a palestra de Edmundo Gaudêncio sobre o medo e a esperança. É um prazer, embora seja uma responsabilidade, neste ato de extrema solidão, aqui sobre o palco, tentar dirigir a palavra a uma plateia tão seleta quanto vocês. Eu tentarei falar acerca de medo e de esperança. À guisa de introdução, gostaria de lhes ler uma prédica, reservando-me o direito de apenas, ao final de minha fala, dizer-lhes a autoria. Nela, naquela prédica, gostaria que percebessem, para o autor, antes de estar Jesus preso à vontade exclusiva do Pai, está afeito à ética do filho para com a mãe, aquela que lhe deu a luz. Diz nosso autor, na prédica intitulada Dor de Maria, por ocasião da permissão que Jesus lhe pediu para suportar a morte. Contemplando sucessivamente nas penas porque passou nossa Mãe Santíssima na vida laboriosa de seu divino Filho, nosso Redentor, cabe-nos meditar no seu consentimento a fim de Jesus se entregar aos verdugos, cujo furor contra o Senhor não podiam dissimular. E, com efeito, o Salvador, vendo que se aproximava a hora do sacrifício, lembra-se ser necessário noticiá-lo à sua carinhosa mãe, a quem tanto devia e cujo coração lhe era tão agradável. Mas, posto que o Senhor conhecesse naquela bendita criatura a vontade mais firme nas disposições de Deus, via bem, contudo, que era sua mãe que muito o amava e que, por isso mesmo, a natureza havia de sentir um grande abalo, dando-lhe notícia de que sobre ele ia cumprir-se o que estava escrito nas divinas Escrituras. Era, entretanto, forçoso que Maria soubesse o que a Jesus se aguardava. Mas, antes do Salvador pedir-lhe o seu consentimento, ele mesmo chora pelo que bem depressa sua mãe iria sentir. Falando então Jesus à terna mãe, pedindo-lhe permissão para o grande sacrifício no qual ele mesmo havia de ser o sacerdote e a vítima, ouvindo Maria as palavras do querido filho, dos seus olhos arrebentaram duas torrentes de lágrimas. Ah, que triste situação para tal mãe! Ela quer responder ao seu amado filho e não o pode fazer porque os suspiros lhe embargam as palavras. E o filho chora porque a mãe está em pranto. Entretanto, os lamentos da mãe, que comovem o coração do filho, fazem realçar os merecimentos daquela grande alma, o que constitui uma dívida eterna para o gênero humano, extensiva a todas as idades. E nós, que fazemos parte dos filhos de Eva, tratemos de consolar a Maria, chorando por nossos crimes que foram causa destas contradições. Assim, devedores à Senhora,
tratemos de a consolar, desarmando a justiça eterna e interpondo o valimento desta grande Virgem, a fim de nos ser proveitosa a laboriosa carreira do filho e os lagrimosos suspiros da mãe. É preciso, porém, que Maria consinta, é preciso que a Santíssima Virgem dê o seu consentimento, é, enfim, de absoluta necessidade a Senhora declarar que convém o sacrifício. Antes, porém, de assim o manifestar, faria a Jesus uma súplica, dizendo: se é possível, meu filho, diria Maria, dispensai-me de dar o meu consentimento, mas não se faça a minha, senão a vossa vontade. Aqui vemos em Maria a voz da natureza e a voz da graça, aquela fraca quer rejeitar o que esta exige, a qual, grandemente forte, anima aquela, a fim de em comum acordo cooperarem para a grande felicidade. E assim, contemplemos a Santíssima Virgem praticando uma ação heróica, um ato que só um esforço do céu faria executá-la. Admiremos a caridade de Nossa Mãe Santíssima, enterneçamo-nos de a ver chorar e tratemos de fazer-lhe companhia em suas mágoas. O nome daquele que compôs esta oração e o que lhe aconteceu por tão somente ousar uma utopia, repito, deixo em suspenso. Por ora, atenho-me àquilo aqui vim, falar-lhes de medo e de esperança e, entre os dois, falar de sonhos. Corria a década de 80, grande luta nacional pela criação do Partido dos Trabalhadores. Fizemos a primeira convenção municipal do PT, aqui em Campina Grande, no auditório do Convento São Francisco. O auditório do Convento São Francisco, acredito que vocês conhecem, um auditório que, acredito eu, seja 1/3 desta plateia que ora aqui se encontra presente. Depois da convenção, haveria uma manifestação na Praça da Bandeira. O comitê local determinou, a mim: companheiro, você foi escolhido para fazer parte da segurança do Lula. À época, eu pesava 53 quilos, ou seja, 25 quilos a menos do que peso hoje, e já media 1,82 m, que até hoje ainda meço. E era tão magro que diziam de mim que, quando estava de frente, parecia que estava de perfil, e quando estava de perfil, parecia que já havia ido embora há muito tempo. Por isto, perguntei, surpreso: e a que é que devo a honra magro do jeito que sou? Ao que o companheiro me segredou: é que pode vir alguma bala lá do alto. Conto-lhes isto apenas para trazer meu mote à cena. O PT, desde aqueles tempos, para mim, mais que partido político, é metáfora para o lugar dos sonhos. Por isto, repito, para mim, o PT não é de Lula, não é de José Dirceu, não é de José Genuíno, não é de Heloísa Helena, não é de Ricardo Coutinho, não é nem de Cosete Barbosa aqui presente. O PT, enquanto sonho, é de todo mundo e não é de ninguém. A verdade, porém, é que tenho andado meio brigado com o PT. E entendam bem, brigado com o PT, não com o Lula, não com Luiz Inácio Lula da Silva, ele que é o sujeito que inquestionavelmente formulou a melhor proposta ética já feita neste país. A esperança há que vencer o medo. Obrigado. E este, exatamente o tema que norteará a minha exposição, a luta entre o medo e a esperança no devir do sonho. Devo dizer, de saída, que não existe, de fato, o medo. Existem os medos, medo daquela ou medo daquele, disto ou daquilo, sendo muitos os nomes do medo: pânico, paranoia, terror, fobia. Enquanto isto, na luta contra o medo e pelo sonho, a esperança é tão somente uma. Contam os gregos: Prometeu havia roubado o fogo do Olimpo com que presenteara os homens. Desejando puni-los, Zeus criou Pandora, a quem todos os deuses renderam homenagens. Em seguida, o deus dos deuses a enviou à terra, com a missão de levar um presente às bodas de Epimeteu, irmão do dito Prometeu.
advertiu Zeus que, em nenhuma circunstância, ela deveria abrir aquela caixinha. Movida, entretanto, pela curiosidade, Pandora abriu a caixa, libertando de seu interior todos os males sobre a terra: a fome, a doença, o desespero, a injustiça, a morte. Caindo em si, mais que depressa, Pandora fechou a caixinha. Lá dentro, restara apenas a esperança. Diz André Comte-Sponville: o que é a esperança? É um desejo, responde ele, que se refere ao que não temos, quem ignoramos se foi ou será satisfeito, enfim, cuja satisfação não depende de nós. Esperar é desejar sem gozar, sem saber, sem poder. De fato, ter esperanças é insatisfeito desejar satisfações que não dependem de nós e que não sabemos, de fato, se virão. Daí, na esperança, tanto a espera do que se deseja que venha, quanto o medo que aquilo possa não vir. Diz Comte-Sponville novamente: a esperança e o temor não são dois contrários, mas antes as duas faces da mesma moeda. Nunca temos uma sem o outro. O contrário de esperar não é temer. O contrário de esperar é saber, poder e gozar. Por isto, digo eu, a esperança é uma forma de coragem. Embora esteja sempre no amanhã a coisa porque se espera, a esperança está ou não está, é ou não é neste agora, em que tomo ou não tomo a decisão de espera. Por isto, é uma forma de virtude, em geral, o saber esperar. Mas há esperas e esperas. Há a espera desesperada de quem não acredita no esperar. Há a espera desesperançada de quem já cansou de esperar. Há a espera que não perde por esperar. Há a espera que não se contenta em esperar. De todas, esta talvez a mais virtuosa, espera ativa, que consiste sim em sonhar, mas construindo ainda o hoje, o sonho e, por conseguinte, o amanhã. Esta, a minha proposta, esperar lutando e, em meio à luta cotidiana, aprender a esperar. Mas que dizer da esperança quando o maior sonho se resume a um prato de feijão e a maior utopia é permanecer vivo por apenas mais alguns dias? O que dizer da esperança quando de tanta espera já não é desespero, é desesperança? Este é o sentido ético do projeto Fome Zero. Mais que dar um prato de feijão com arroz, é dar condição de espera. Mais que dar um prato de feijão com arroz, é dar esperanças a quem não tem mais, em absoluto, por que esperar. Esta é a proposta ética de Lula. Somente o homem que não tem fome é capaz de desejar. Fome é necessidade exclusiva de alimento. Desejo é vontade absoluta de sonhos. Necessário, diante disto, que nos responsabilizemos, propõe Lula, pelos sonhos alheios. A maneira de ir-me quase concluindo e à guisa de revelação de não dito, devo contar que aquela oração, lida há pouco, foi escrita em 1895 por um homem que ergueu 25 igrejas, reformou cemitérios e fundou 2 cidades, uma das quais, construída e destruída, foi reconstruída 2 outras vezes. Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio dos Mares, Bom Jesus Conselheiro. Antônio Conselheiro eram esses seu nome e seu apelido. E Canudos, aquela cidade, país de São Saruê, às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia. Se tudo, aquela época, em derredor era fome, em Canudos era fartura. Se tudo em derredor era desespero, em Canudos um dia foi esperança. O fundador do arraial de Canudos foi taxado de louco, coisa pouco provável, dada a lucidez de seus escritos. Foi taxado de fanático e monarquista, quando, em meu entender, foi apenas vítima da intolerância por haver ousado um sonho. E a grande lição que ele, Antônio Conselheiro, nos deixa, depois de 100 anos e após 20 mil mortos, toda a população de Canudos foi dizimada
em grande medida, degolada, esta, então, é a grande lição que ele nos deixou. Ousamos sonhar, ousamos morrer por um sonho e, melhor ainda, ousamos viver por um sonho, coisa que lhes indago e que Lula, com certeza, também lhes perguntaria. Diz Raul Seixas, sonho que se sonha só é somente um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E diz Victor Hugo, aqueles que são conduzidos por um sonho tornam-se eles mesmos esse sonho. Deixo-os agora com uma outra oração do mesmo conselheiro, para quem somente Deus é grande, e que ele possa, aquele conselheiro, abençoar com a sua esperança, encorajar-nos para com os nossos sonhos. Diz então ele: na mesma ocasião em que a Santíssima Virgem apresentou seu filho no templo, o santo velho Simeão, tomando-o em seus braços, pronunciou um terno cântico em honra do Senhor. E voltando-se depois para Maria, predisse-lhe que as contradições por que havia de passar aquele menino motivaria ser o seu coração traspassado por uma espada de dor. Esta profecia, que em seu tempo devia ter inteiro complemento, desde já principia a ferir seu piedoso coração. E esta consideração faz-lhe derramar lágrimas. Ah, quem não se enternecerá contemplando a Senhora neste mistério? Quem não se compadecerá dela vendo este quadro doloroso? Quem, à vista dela, desconhecerá que a mão do Onipotente vai descarregar sobre a inocência o castigo que devia ser a partilha do culpado? Meditando assim, nesse passo, não é possível que nossos corações sejam indiferentes ao que sofre a nossa carinhosa mãe. A obra da redenção humana foi uma empresa toda de caridade e de misericórdia, e a Santíssima Senhora dela tinha perfeito conhecimento, vendo o Criador feito criatura incluso nos tenros espaços do divino infante que tinha em seus braços. Por contradições porque passou na cidade de Belém, solar de seus antepassados, ao desamparo em que Jesus nasceu, e muito especialmente das inspirações celestes que sempre lhe assistiram, sabia a Senhora que esta empresa seria para seu filho e para ela motivo de humilhações e de dores a toda prova. Maria via nos livros santos o que havia de suceder a seu filho, e assim se previne para este acontecimento, bem certa de que teria de ser a mais abatida entre as mulheres, porque seu querido filho seria o mais humilhado entre todos os homens. Ah, que reflexões para o coração de uma tal mãe! Como nesta ocasião derrama lágrimas vendo um futuro triste dos sucessos passados e presentes. Como filhos de Maria, não percamos ocasião de mostrar-lhe o nosso amor e, vendo-a assim tão sentida e magoada, tratemos de a consolar com a reforma de nossa vida. Para efetuarmos esta reforma, não devemos perder tempo e sequer ocasião. Porque, se nestes preciosos momentos em que a graça nos bate à porta, formos indóceis aos nossos influxos e ao pranto de Maria, sucederá que se verifique sermos do número daqueles para quem o Salvador será alvo de contradição. E as lágrimas que a Senhora derramou pelas desgraças dos filhos de seu povo serão extensivas a deplorar a nossa voluntária infelicidade. Com efeito, assim como somos o preço do sangue de Jesus, também somos o preço das lágrimas da mãe. E que devemos fazer para ser-nos proveitoso o sangue do filho e o pranto da mãe? Ah, o sacrifício ainda está distante e já Maria o vai sentindo. Ainda as blasfêmias não atroam o ar e já a Senhora as sofre. Ainda a nefanda conjuração não se urde e já Maria a encara. Ainda o ferro cruel não se aguça e ela já sente a sua ponta perfurante. Ainda a vítima descansa em seus braços e já a grande mãe chora. Consolemos, portanto, a nossa mãe amorosa, operando de modo que sejamos do número dos predestinados. Indagada por Glauber Rocha, quando das filmagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol, acerca de como poderia ser virgem antes, durante e depois do parto a mãe de Deus, respondeu-lhe uma anciã, seguidora do conselheiro:
da mesma forma que o sol atravessa o vidro da vidraça sem o quebrar. Muito obrigado.